Até que enfim. Seja muito prazer. bem-vindo. Por que demorou tanto para vir? Faltou um convite. Olha, tá só. vendo? Nada como um dia depois do outro, não é Obrigado, mesmo? Regina. Prazer estar aqui com você, viu? Todo nosso. O doutor Renato Kfouri é pediatra e infectologista e a gente vai conversar sobre herpes zoster. Era uma doença que não era muito falada, inclusive o nome às vezes soa meio estranho. Então eu tenho duas perguntas. O que é e por que a gente está falando mais sobre essa doença? Olha, realmente ele tem aumentado a sua frequência com que a gente diagnostica e até mais cedo. Antigamente a gente só via no idoso, naquele mais velhinho que desenvolvia o herpes zoster. Aliás, no passado, quando alguém aparecia com herpes zoster, que é o cobreiro, para quem não está se situando, falava, ele tem câncer, precisamos investigar, porque quem está com zoster é porque tem às vezes algum câncer, porque ele está relacionado com uma baixa da imunidade. Mas sabe o que ele é de fato? Sabe aquela catapora que a gente teve lá na infância? Aquele vírus da catapora, ele não vai embora do nosso corpo. Ele fica ali latente, alojado, nos gângliozinhos perto da coluna. Então você tem aquelas monte de lesões na pele. A criança geralmente pegava a catapora antes da época da vacina. Eu também tive. E não tinha vacina. Quase todos os adultos tiveram herpes zoster, tiveram catapora no passado. E aí esse vírus da catapora, daquela pele, ele ia através de um nervinho e ficava lá, guardadinho, latente, perto da coluna. Escondidinho. Escondidinho, quieto. É uma característica do vírus dessa família, a latência. Quando o nosso sistema imune abaixa a resistência, com a idade, às vezes com câncer, às vezes com estresse, ele volta no trajeto por onde ele foi para lá. E aí dá essas lesões de pele, faz o caminho de volta e dá essas lesões de pele chata, dolorosa, que incomoda muito. E às vezes até mais do que aquele episódio agudo, depois que sara, fica uma dor no trajeto do nervo. Aquela neuralgia, passa o herpes e fica aquela dor nervosa que incomoda demais. Quem já teve sabe do que eu estou falando. E quem não teve catapora? Não vai ter zoster. Para ter zoster, precisa ter tido catapora. Agora, os adultos, isso é importante quem está nos acompanhando ouvir, quase todos tiveram. Mesmo que você acha que você não teve, eu não tive, eu não lembro, minha mãe disse que eu não tive. Dificilmente, na era que a gente não tinha vacina, alguém hoje com mais de 40 anos, 50 anos de idade, não teve o zoster, não teve a catapora. Sim. E, portanto, é um candidato a ter zoster. Ô, doutor, hoje em dia tem vacina contra a catapora? Contra a catapora tem, está no Programa Nacional de Imunização para todas as crianças, em 2 doses, com 1 ano e 3 meses e 4 anos, mas ela tem faz uns 10, 15 anos. Tá. A catapora, Regina, no consultório, eu faço consultório faz 30 anos. Quando eu fazia consultório, eu via uns 10 casos por mês, 15, na primavera, época que a gente tinha mais casos. Explodia. Agora eu vejo 3 por ano de catapora. Mas eu pergunto, porque quem tem filho pequeno, quem tem neto e tal, tem que vacinar. Claro. Tem a vacina contra a catapora, tem que vacinar. Vai prevenir da catapora e do futuro dos zoster, né? Então, nós adultos tivemos a catapora, tem que tomar a vacina. Agora, para prevenir o zoster, né, a gente vai vacinar aquele que tem mais risco, né, conforme vai ficando mais velho. A vacina está licenciada acima dos 50 anos de idade. Então, quem já completou 50 anos pode, se puder, não é uma vacina ainda que está gratuita no SUS, é só em clínicas privadas, e você se vacina e a eficácia, Regina, é para cima de 95%. Altíssima. Alta, em todas as idades. Nos 50 anos, nos 60, nos 70, nos 80. Então sempre vale a pena. Vale a pena, porque é uma prevenção de algo que vai lhe causar tanto desconforto. E às vezes vai gastar mais com o tratamento, com os antivirais, com a pomada, com as consultas, do que com a própria vacina. Ô, doutor, e dizem que dói, e dói muito. Você sabe que tem descrição de suicídio por causa dessa dor? Não sabia. A dor fica incontrolável para algumas pessoas, passa o episódio, fica aquela dor no nervo e não há tratamento que resolva essa dor. O idoso entra em depressão, quem tem um problema que não consegue resolver essa dor, às vezes, tem uma limitação de trabalho, de atividade física, deprime as pessoas e causa um grave problema de longo prazo. Mas, doutor Kfouri, então assim, tive catapora, não tomei a vacina. A prevenção é a vacina. Não posso, porque não é uma vacina barata e tal. Como que eu sei quais são os sintomas?
E depois que os sintomas aparecem, o que eu posso fazer? Em geral, antes de começar aquelas lesões na pele, lembrando que ela parece uma cobra, por isso que chama cobreiro. Ela faz o trajeto do nervo, né? Tem uma figura aí que mostra exatamente o que a gente está falando. Ela vai através desse nervo e faz uma linha no nosso corpo. Mais comum é no tronco. Mas pode acontecer na cabeça, pode acontecer na perna, pode acontecer nas nádegas, no glúteo. Então, qualquer região do corpo é possível. Mas o mais comum é nessa cintura, ali nessas faixas aí onde está mostrando ali. Mas veja a cabeça e o pescoço lá também como está pintado. É onde passam os nervos principais, os nervos mais grossos, mais espessos, por onde o vírus anda. Esse episódio começa geralmente com um desconforto. Às vezes a pessoa nem sabe que vai aparecer, mas com uma dor nas costas. Procura. Na hora que o idoso fala para você, eu estou com uma dor nas costas, está me incomodando, uma dor de cabeça. Tem um cobreiro. Se ninguém vai examinar lá, tirar a roupa e dar uma olhada, fica achando, deu mau jeito, está com problema lá muscular. Quando você vai ver aquela dor de cabeça, que não pode às vezes pentear o cabelo, é um zoster, umas lesões dessas aparecendo. Olha lá o desenho mostrando o vírus saindo lá da coluna e voltando lá, fazendo o trajeto pelo nervo. E por isso que dói, porque esse nervo que fica inflamado é que vai causar essa dor. Apareceu, não tem o que fazer? Tem. Ufa. Tem. Você tem o antiviral que você toma, tem vários antivirais, o valaciclovir, o aciclovir, remédio que você toma oral e você diminui assim, o tempo, diminui um pouco a dor e diminui o risco de ficar com essa sequela, com essa dor. Então é importante fazer o diagnóstico cedo, porque quanto mais cedo você entrar com essa medicação, melhor você vai ter em termos de resultado de prevenção. Porque tem se falado muito nessa doença. Eu lembro que quando eu tomei a vacina, eu demorei um pouco, porque a recomendação Mas você não tinha tido ainda? Não, a recomendação era com 50 anos. Eu tomei com 52, 53 mais ou menos, porque minha filha pegou no meu pé, mãe, mas que burrice. Às vezes a gente dá uma vacinada, né? E aí eu lembro que eu comentei, muita gente falou, mas nunca ouvi falar e tal. E coincidentemente eu comecei a ver vários episódios, várias matérias sobre isso. Então é por isso, porque estamos chegando na idade que o vírus vai se manifestar. Exatamente. A gente está vivendo mais e, consequentemente, com a sobrevida maior, com a expectativa de vida maior, a gente vai ver muitos zoster. Estima-se que a partir dos 80 anos, 50% da população que completou 80 anos vai ter pelo menos um episódio na vida desse. Né? E é importante lembrar que ele não é uma vez que você tem, você não fica livre dele, você pode ter outras vezes. E a sequela vem mesmo com um episódio só? Pode vir com um, pode vir no segundo. Quanto maior a idade, maior o risco de você ficar com essa neuralgia, essa dor persistente. A vacina são quantas doses, doutor? São 2 doses, Regina. Você toma uma dose, depois de 2 meses toma a segunda dose. E para quem teve, já essa é uma pergunta que todo mundo faz. Mas eu já tive, adianta tomar? Adianta porque você não fica livre de ter de novo. A gente geralmente pede um intervalo de 6 meses para quem teve um zoster e tomar a vacina, dá uns 6 meses de intervalo, porque dificilmente depois de um episódio agudo você vai ter de novo com menos de 6 meses. Então é possível que você aguarde um tempinho para fazer a vacinação. Mas não precisa aguardar, tá? É um intervalo que você está garantido ali que você não vai ter, mas você pode fazer a qualquer tempo. Mas faz um intervalo de 6 meses, faz a primeira dose, depois de 2 meses a segunda dose, e a proteção, olha, os estudos têm demonstrando, a vacina é relativamente nova, mas já tem indivíduos com 10 anos acompanhados e eles continuam com uma proteção muito grande. A Paty manda a segunda pergunta. Tenho 38 anos e tive herpes zoster no ano passado. Qual a causa, levando em consideração que eu estou fora do grupo provável? Sem dúvida, né? A gente tem herpes zoster em todas as idades, até em adolescente e em criança a gente já viu quadros. Mas é muito raro. A frequência e a incidência do zoster aumenta muito com a idade a partir dos 50 anos. Então não tem estudos, Luciana, né? A nossa telespectadora que perguntou, não tem estudos em menores de 50 anos de idade. A não ser, por exemplo, tem estudos com transplantados, com quem tem câncer, quem é portador do vírus HIV. Então esses a gente tem feito acima dos 18 anos. Mas indivíduos saudáveis que nem ela, a gente espera os 50 anos para fazer. Ela teve um azar enorme de ter tido antes dos 50 anos, mas acontece, né? Dedéia fala, eu tive no olho, meus cílios caíram. Aí só precisa tomar cuidado, porque você tem o herpes zoster que atinge o nervo óptico também, ele pode vir pelo nervo óptico e é importante causa de problemas, de sequelas, inclusive visuais. Mas tem outro tipo de herpes que também dá ocular, que é o herpes simples, que não é o da catapora, não é o herpes zoster,
outra família. Outra família, exatamente, você definiu bem. É outra família que também não tem coisa. Sabe o herpes labial? Sei. Que tem pessoas, não tem nada a ver com zoster. Muita gente faz confusão. Ah, toda vez que eu tomo sol, minha imunidade baixa, aparece aquela boqueira na boca, aquela feridinha. Isso não é zoster. Isso é o herpes simples, que é outro tipo de herpes, mas que tem algumas características em comum. Não vai embora, baixa a imunidade, ele volta. É uma doença também parecida porque é da mesma família. Porque pra gente que é leigo, o nome confunde, né? Fala que herpes é tudo a mesma coisa, não é? Vou pedir mais perguntas aqui, tem a foto do Dr. Renato Kfouri no nosso Instagram. Pode mandar as suas perguntas, eu vou fazer o máximo de perguntas possíveis. E a Cecília faz uma pontuação que é verdadeira. A tomar vacina para zoster não é para qualquer um. São 2 doses e ela disse que cada dose custa R$800. Realmente é caro, mas como eu acho que saúde é prioridade, às vezes vale a pena a gente fazer uma economia para se prevenir de um problema, porque é o que o doutor falou logo no começo da nossa conversa. Com o tratamento, você seguramente vai gastar mais, ainda vai ficar com uma dor que vai te acompanhar pelo resto da vida. Então, é uma questão de prioridade. É caro, a gente sabe que é muito caro. A gente sabe que para inclusão num programa público, para colocar no SUS, o preço precisaria ser muito menor. São poucos países do mundo que adotam essa estratégia pública de oferecer gratuitamente para todos os seus idosos. Mas essa é uma bandeira. Todas as vacinas hoje que estão no Programa Nacional de Imunizações gratuitamente, quando elas foram descobertas e desenvolvidas, eram vacinas caras. Sim. E que só tinham na rede privada. E a partir do momento que o consumo vai aumentando, a produção mundial, a concorrência com outros laboratórios, você vai sendo possível incorporar o Programa Nacional de Imunizações. Então, essa é uma expectativa que em breve a gente possa incluir. E a gente começa assim, incluindo no Programa Nacional de Imunizações, para aqueles mais vulneráveis, para cima dos 80, para quem tem câncer, para aqueles que a gente sabidamente tem um risco maior. Depois vai expandindo. Depois vai expandindo. Mande suas perguntas, eu vou fazer para o Dr. Renato Kfouri. Já que ele veio, ele vai ficar aqui e vai responder tudo. Até amanhã, hein? Até amanhã ele vai ficar aqui. Ela perguntou se tem algum exame que identifica se eu tenho vírus, se eu já tive catapora, se eu posso vir a desenvolver herpes zoster. O exame para saber a sorologia, para saber se você já é imune, se foi exposto ao vírus da catapora, existe, mas ele é desnecessário, a gente não aconselha a fazer. Se você tem mais de 40, 50 anos, mais de 99% de nós adultos já tivemos catapora. Sem falar, essa margem de 1% que às vezes pode dar negativo é a margem de erro do exame, que às vezes pode até não ser confiável. Tá. A gente não pergunta para ninguém com mais de 50 anos se já teve ou não catapora para vacinar contra os zoster. Você considera hoje todos acima de 50 anos como candidatos a receber os zoster, porque é raro você encontrar alguém que nunca foi exposto ao vírus, mesmo que acha que não teve catapora, viu? Ela falou, não, mas a minha avó falou que eu não tive catapora, mas os meus filhos tiveram. Mas você pode ter sido exposto ao vírus da catapora, nem desenvolver uma doença importante. Mas o vírus está ali. O vírus está lá. Ó, a Servo de Maria pergunta o seguinte, a vacina funciona para herpes simples? Não, Maria, a vacina é para herpes zoster, é uma vacina. Infelizmente, para herpes simples, a gente não tem uma vacina que seja efetiva por herpes labial, por herpes simples. A gente que tem o herpes simples oral e o genital também. É uma vacina que muitos gostariam de desenvolver. Tem várias em estudos, mas nós não temos. Ainda não. Ainda não. A Tati, quem já teve, poderá ter novamente? Pode, sim, Dr. Renato pode, Tati. Infelizmente, não é uma doença que traz uma imunidade vitalícia, que você já teve e nunca mais vai ter. E lembrar uma coisa que é importante, que, Regina, que o herpes não passa de pessoa para pessoa. Eu peguei herpes da fulana. O zoster. O zoster. O zoster. O zoster, o simples passa. Isso, é. Mas o herpes zoster que nós estamos falando, ele não é transmissível. O que tem ali é o vírus da catapora. Então, se você entrar em contato com um bebê, com uma criança, está com as lesões do zoster, da pele, e entra em contato com uma pessoa que não é vacinada, essa pessoa pode pegar a catapora. Ela pode desenvolver uma catapora se ela nunca teve. Por isso que a gente, quando está, mãe que está amamentando, alguém que está em contato, cobre as lesões para ela não ficar exposta e transmitir a catapora. O zoster não é contagioso. O zoster é uma consequência depois do vírus que está guardadinho no seu corpo. Exatamente. O Felipe diz, eu tenho 30 anos e nunca peguei catapora. Posso pegar herpes zoster? Como evitar? Não é pegar, é desenvolver, desenvolver, né? Ô, Felipe, se você tem menos de 40, 50 anos, é possível que você não tenha tido catapora, a vacina para você é a vacina da catapora.
Então você se previne da catapora com a vacinação, toma a vacina e aí você não vai ter zoster lá na frente. Um ganho duplo, no caso do Felipe. É o que as crianças a gente está fazendo hoje, né? Estamos vacinando as crianças, elas não estão tendo catapora e não vão ter zoster no futuro. A vacina da catapora é oferecida pelo Sistema Único Pelo de Sistema Saúde. Único, até crianças menores de 5 anos de idade isso somente. Que eu ia perguntar. Ele tem 30, então ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar, porque a vacina da catapora está no Programa Nacional, no SUS, faz uns 15 anos, para os menores de 5. Então os menores de 20 anos hoje, provavelmente já estão todos vacinados. Se a mãe vacinou, se a avó vacinou, a vacina, entende? Olha, a complicação. Se a vacinação está em dia, se todas as vacinas foram dadas, os menores de 20 anos hoje, praticamente todos já estão vacinados contra a catapora. E é cara a vacina da catapora, ainda na pergunta do Felipe? Perto da do zoster, que custa nesse valor de 800, custa acho que R$100 e poucos reais, não é tão caro. Preço de valor de uma vacina de gripe, mais ou menos. Eu falo de vacinação porque eu sou super a favor de vacinação. Minha filha tomou todas as vacinas e me agradece por isso. Eu tomo todas as vacinas e não penso em não me vacinar. Você sabe que no passado vacina era coisa de criança, né? Então você falava, adulto precisa tomar vacina. É verdade. Pô, você tá louco? Ainda tem gente que acha isso, viu, Regina? Tem gente que toma vacina e fala, não, eu já tomei quando era... Nem existia vacina que ele acha que ele já tomou quando era criança. Mas ele acha que tomou tudo. Que acha que tomou tudo. E hoje tem vacina para grávida, para o idoso, para o adulto, para aquele que é imunocomprometido, para o viajante, para o adolescente. Quer dizer, não tem uma idade onde a gente não tem uma oportunidade de prevenção através de vacina. Não tem nada pior do que você ter uma doença e falar, poxa, podia ter evitado. Exatamente. E você ficar com sequela, internado, já pensou? Vixe, olha aqui, olha, a Elizabeth mandou uma pergunta. Boa tarde, fale mais da herpes zoster interna. Eu só soube que estava com herpes na costela depois que comentei para o meu marido sobre uma afta, entre aspas, que saiu na minha boca devido à baixa imunidade. As dores foram horrivelmente terríveis. O meu corpo nunca mais foi o mesmo desde então. Não existe o zoster interno, né? Na verdade, as lesões... O que ela teve foi o zoster. O que ela teve foi o zoster clássico, começou com uma dor nas costas, ela provavelmente demorou para reconhecer e quando viu as feridas já estavam lá e tendo um prejuízo muito grande. E essa descrição dela não é incomum. A gente vê pessoas que têm sua qualidade de vida após o zoster prejudicada, nunca mais volta a ser a mesma, porque convive com uma dor. Dor crônica é uma das coisas que limitam atividade física, limitam o humor. Muda a personalidade. Muda a personalidade. Muda a personalidade. Minha filha parecia uma queimadura. A moça falou, mas pulou aqui, porque está chegando muita pergunta. Aqui, a Roberta. Minha filha parecia uma queimadura. Será que a aparência ou a sensação? Filha teve, precisa ver que idade que ela teve, se essa realmente foi zoster. Né? Muitas vezes, muitas pessoas às vezes confundem o herpes zoster com outras lesões de pele, que parecem o zoster, né? Então precisa ver, se parecer queimadura, às vezes pode até ter um fundo avermelhado. Mas o que caracteriza o zoster, para a gente deixar bem claro, é umas lesões que têm um trajeto, ela tem como se fosse uma cobra, um cobreiro, ela tem vesículas, tem mini bolhas pequenininhas, se olhar bem de perto, são pequenas bolhazinhas, então a base é avermelhada, tem umas bolhas em cima e tem um trajeto por onde ela percorreu. Dolorosa. Essa é a definição mais típica de herpes zoster. Como é que tratam as bolhas? Porque eu lembro que a catapora não podia coçar, não podia nada. A gente obviamente usa o antiviral para tentar diminuir a progressão e a multiplicação do vírus que está ali no trajeto. Então, toma um remédio oral e toma medicamentos para dor. Né? Você pode passar um creme para aliviar a dor ali que você está sentindo, mas o analgésico que funciona melhor é o oral. E a gente começa desses mais simples, de pirona, paracetamol e às vezes até analgésicos à base de morfina, de tanta dor que muitas pessoas sentem. Meu Deus. Minha mãe teve na testa e ficou manchado de branco. É possível ficar cicatrizes nessas lesões de pele. É possível sim. Não tomar sol é uma boa também recomendação para quem está com um episódio agudo do zoster, para não manchar a pele também. A Penha falou, meu marido afetou os olhos. O herpes ocular, realmente, o zoster e o herpes simples são complicações, infelizmente, graves do zoster. E sabe que tem mais uma coisa? Essa inflamação do episódio agudo do zoster, tem vários estudos mostrando que afeta a sua circulação no corpo como um todo. Nossa. Aumenta o seu risco depois de um episódio Cardíaco. agudo cardíaco, AVC, infarto. Você tem um aumento de chance de quase 2 vezes mais
Se você comparar um indivíduo de 70 anos que acabou de ter um zoster com um indivíduo da mesma idade que não teve zoster, o risco de infarto de AVC é 2 vezes maior nesses indivíduos com zoster nos primeiros 6 meses depois do episódio agudo do que quem não teve. Porque essa inflamação no organismo predispõe a trombos, a fenômenos vasculares, que pode prejudicar, trazer outras consequências para além dos zoster. Vai comprometendo tudo. Tudo não. E aí você fala, é um investimento que vale a pena, né? Então. A gente sempre fala nisso, né, Regina? A saúde não tem nada, a gente só se dá conta quando a gente perde, quando a gente tem limitação, quando a gente deixa de estar bem. Ainda mais essa fase da vida que a gente entende que é a fase de curtir a vida. Trabalhou, criou todo mundo, é a fase de curtir. Aí vem uma sequela de uma catapora. A gente podia falar aqui de pneumonia, a gente podia falar aqui de gripe, a gente podia falar aqui de Covid. A gente sabe o quanto isso acomete a saúde e a qualidade de vida, por exemplo, de um idoso de 70, 80 anos, que estava bem, que tinha a sua autonomia, que tinha a sua independência. Pega uma pneumonia, fica 10 dias internado no hospital, numa cama, às vezes com respiração artificial, nunca mais volta a ser o mesmo, dependendo da idade que ele tem, dependendo do tempo que ele permanece imobilizado numa cama. Então, doenças evitáveis, eu estou falando, né? Então, a gente precisa pensar nisso porque isso se traduz numa qualidade de vida melhor. Não entendi, o SUS tem ou é só na clínica privada? É só na clínica privada e custa caro. Minha mãe tem herpes com frequência, bem no final da coluna, uma lesão redonda com pus. Não é Será herpes. que é zoster? Não é zoster. Ai, Márcia, aí não é. Márcia, isso não é zoster. Com frequência não é zoster. Zoster, se você tem um episódio hoje, dificilmente você vai ter 3 episódios em 5 anos, em 2 anos. Você pode ter uma recorrência dali 1 ano, 2, mas dali 2, 3 anos ter outro. Tem com frequência e com pus, isso não é. Não é a zoster. Não é. Ó, a gente não está vendo a lesão da mãe dela, mas sim, muito provavelmente sim. não é. Não se trata disso. Ana, tenho 49 anos e já tive zoster. Olha como é comum. E já tive zoster. A vacina é indicada para mim? Obrigada. Acima dos 50 anos, sim, para todos que tiverem acesso à vacinação, deve fazer, mesmo quem já teve. A gente aguarda um intervalinho, como a gente comentou, de uns 6 meses depois de um episódio. Porque quem mais quer fazer vacina é quem acabou de ter, né? Claro. Acabei de ter, eu não quero passar por isso de novo. Então é um grande estímulo para a vacinação, é quem acabou de ter a doença e não quer ter isso de novo. A Kátia fala, qual é a vacina da catapora? A vacina chama vacina da catapora mesmo, tem vários nomes comerciais, mas a vacina da catapora está no SUS para as crianças menores de 5 anos, em 2 doses. Acima dos 5 anos, em clínicas privadas, você acha também a vacina. Chama a vacina da catapora mesmo. Nossa, catapora, que doença chata. Eu me lembro assim, nitidamente. Todo mundo pegou na minha casa, os 4. Você sabe que eu tive catapora prestando vestibular. Eu estava fazendo vestibular, fiz vestibular numa sala isolada aos 18 anos de idade. Febrão, 40 graus de febre, prestando prova para medicina. E passou, hein? Não, eu passei nessa que eu não... Passei em outra, mas nessa não. Coça! Nossa, é horrível ter catapora, é horrível ter catapora. É horrível. Vou dar o Instagram do Dr. Renato Kifuri, que vai voltar aqui muitas vezes. É Renato Kifuri, do jeito que a gente fala, Kifuri com K, @Renato Kifuri, que eu juro, eu estudei com o Renato Kifuri, foi a primeira coisa que eu perguntei para ele, mas não é um homônimo. É o outro. Muito prazer, muito obrigado, mas de verdade, eu ficava tão enciumada, eu falava... Jornal da Gazeta tem, todos os programas da casa tem, todos os canais de notícia tem, todo mundo tem o Dr. Renato Kifuri, menos o Mulheres. Pronto, chegou o dia. Regina, prazer foi todo meu, volto quantas vezes você me chamar. Por favor, um prazer, viu? Muito obrigado Muito mesmo. obrigada, até breve. Até breve.